Olá a todos mais uma vez, meu nome é professor Benedito Sullivan e essa será a nossa aula de filosofia da religião. Na aula de hoje nós falaremos sobre os espaços sagrados, o conceito de profano e a cisão que existe entre espaço sagrado e espaço profano. Falaremos também sobre o templo sagrado, mitologias e também sobre o tempo comum, a relação que existe entre o tempo sagrado e o tempo comum e a origem mitológica desse tempo sagrado. E falaremos também sobre o homo religioso. Bem, para começar, falaremos sobre os espaços sagrados. É preciso entendermos, pessoal, que para o homem religioso, o espaço não é homogêneo, ou seja, existe uma diferenciação entre o espaço comum e o espaço sagrado, ou seja, existe uma variação de espaço. Alguns espaços são qualitativamente melhores e, portanto, devem possuir um trato especial, ou seja, possuem uma característica sagrada, certo? Então, há porções de espaço qualitativamente diferentes das outras. Temos, por exemplo, aqui uma passagem bíblica que fala sobre isso, quando Moisés encontra o luvatá da sarça sagrada, que representa uma aparição divina. E nesse momento, Deus fala com Moisés da seguinte maneira: não te aproximas daqui, disse o Senhor a Moisés, tira as sandálias de teus pés, porque o lugar onde te encontras é uma terra sagrada. O que vemos aqui, pessoal, é um espaço sagrado e, portanto, por consequência, há um forte significado nisso tudo. Porque os outros espaços que não são sagrados, eles não possuem, certo? Uma distinção. No entanto, por consequência, eles não possuem uma estrutura nem uma consistência. Em suma, podemos dizer que são espaços amorfos. O espaço não sagrado é aquele espaço que não possui, de certo modo, uma característica especial. Mas ainda, para o homem religioso, essa não homogeneidade espacial traduz-se pela experiência de uma oposição entre o sagrado, que é o único lugar que é real, que existe realmente, e todo o resto, a extensão informe que o cerca. Ou seja, o espaço que é sagrado é aquilo que realmente importa para o homem religioso. Veremos isso agora no vídeo a seguir, que traz uma passagem do filme O Príncipe do Egito. Eis-me aqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu não entendo. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Você é filho da minha mãe Joquebede. Você... O que quer de mim? Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor.
isso, eu preguei a esse povo. Não vão nem acreditar em mim, não vão nem me ouvir. Ensinarei o que deves dizer. Eu era inimigo de Deus. Eu era o príncipe do Egito, filho do homem que assassinou seus filhos. Não, escolheu o mensageiro errado. Como posso sequer falar com eles? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora. Eu sei, porém, que Faraó não te escutará. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Toma, pois, o cajado na mão, Moisés, com o qual hás de fazer os sinais. Bom, nessa passagem fica claro que a revelação do espaço sagrado tem um valor existencial para o homem religioso, porque nada começa e nada se pode fazer sem uma orientação prévia, e toda orientação implica a aquisição de um ponto fixo, como nós podemos perceber aí na passagem, certo? Nesse vídeo nos traz justamente uma exemplificação disso que nós estamos falando. É por essa razão que o homem religioso sempre se esforçou por estabelecer-se no centro do mundo. Nesse sentido é que existe a necessidade do homem religioso erigir templos, erigir locais de culto, erigir locais onde ele possa entrar em contato com o religioso, em contato com os deuses, em contato com aquilo que ele acredita, com aquilo que sua fé lhe impõe. Pois bem, para viver no mundo é preciso fundá-lo, e nenhum mundo pode nascer no caos, da homogeneidade e da relatividade do espaço profano. A descoberta ou a projeção de um ponto fixo, o centro, equivale, portanto, à criação do mundo. Nesse sentido, toda crença religiosa se baseia em um mito originário. Tem que existir um ponto criador. Existia um criador, um ser que cria e um ser que é criado. Nesse sentido, começa a origem, o ponto originário da religiosidade. E o profano? Onde é que ele entra nisso tudo? Ora, para a experiência profana, o espaço é homogêneo, ou seja, ele é neutro. Nenhuma ruptura diferencia qualitativamente as diversas partes de sua massa, ou seja, o espaço ele é geométrico e pode ser cortado e delimitado, seja em qual direção for. Não existe lugar mais sagrado do que o outro, tudo é uma coisa só, por isso que podemos dizer que ele é homogêneo, mas ele não possui nenhuma diferenciação qualitativa e, portanto, não possui nenhuma orientação de sua própria estrutura. Basta que nos lembremos da definição do espaço dado por um clássico da geometria, certo? Qualquer definição de espaço plano, ela é limitada somente por a própria imposição humana. Não há nenhum valor superior em si. A figura do profano, do homem profano, é aquele homem que não acredita, não valoriza os espaços sagrados. Para ele não existe um espaço mais sagrado do que o outro. Portanto, ele não qualifica um templo
ou uma igreja, ou enfim, qualquer uma montanha, por mais sagrada que seja, como algo superior aos outros locais na Terra. Vejamos agora esse vídeo do filme Troia, onde demonstra uma ação do guerreiro Aquiles. Aquiles era movido simplesmente pela glória e pela ambição, sendo que ele não levava em consideração a vontade dos deuses. Nessa cena aqui aparece uma cena de profanação do templo do deus Apolo, deus grego Apolo, onde Aquiles e seus soldados invadem o templo de Apolo e Aquiles chega ao ápice de cortar a cabeça da imagem de Apolo, mesmo sendo questionado pelo seu soldado quando este diz que Apolo poderia ficar zangado, uma vez que Apolo é o deus que tudo vê. Vejamos a seguir. God is the patron of Troy, our enemy. Take whatever treasure you can find. With your permission, my lord. Speak. Apollo sees everything. Perhaps it is not wise to offend him. O que interessa aqui é a experiência do espaço tal como é vivida pelo homem não religioso, que recusa a sacralidade do mundo. Ou seja, ele assume uma existência profana, purificada de toda presunção religiosa. Temos aqui ao lado uma cena bíblica, que retrata Jesus expulsando os comerciantes do templo. Bom, Jesus, que para os cristãos é encarnado é encarado como a encarnação de Deus, ao avistar o templo sagrado de sua cidade sendo utilizado como ponto de comércio, se ira do que está acontecendo e expulsa os comerciantes abaixo de chibatas, Por quê? Porque eles estavam profanando o local sagrado, eles estavam profanando aquilo que era utilizado para ligar o homem a Deus. Ele estava sendo utilizado como ponto de comércio.
Nessa cena, podemos perceber o que Aquiles pensava dos deuses, certo? Então é preciso acrescentar que uma tal existência profana jamais se encontra em estado puro. Seja qual for o grau de dessacralização a que tenha chegado o homem que optou por uma vida profana, ele não consegue abolir o comportamento religioso por completo. Por quê? Porque ele tem consciência de que o comportamento religioso existe no mundo. Nesse sentido, pois até a existência mais dessacralizada conserva traços de uma valorização religiosa do mundo. Ou seja, até Aquiles, que tinha acabado de profanar o templo de Apolo, tem uma opinião formada sobre os deuses. E aqui passamos então para a divergência entre espaço sagrado e espaço profano. A revelação de um espaço sagrado permite que se obtenha um ponto fixo, possibilitando, portanto, a orientação na homogeneidade caótica, ou seja, a fundação do mundo, o viver real. Já a experiência profana, ao contrário, ela mantém a homogeneidade e, portanto, a relatividade do espaço. Já não é possível nenhuma verdadeira orientação, porque o ponto fixo já não goza de um estatuto ontológico único. Ele aparece e desaparece segundo as necessidades diárias. Contudo, nessa experiência do espaço profano, ainda intervêm valores que, de algum modo, lembram a não homogeneidade específica da experiência religiosa do espaço. Nesse sentido, podemos dizer que existem, por exemplo, locais privilegiados qualitativamente, diferentes dos outros. Por exemplo, a paisagem natal, os locais dos primeiros encontros, os amores, certos lugares na primeira cidade estrangeira visitada na juventude. Enfim, todos esses locais guardam, mesmo para o homem mais fracamente não religioso, uma qualidade excepcional única, ou seja, são lugares sagrados em seu universo privado. O que quer dizer aqui é que todos nós possuímos, mesmo que não no sentido religioso divino, mas nós possuímos locais e templos que nós consideramos serem importantes na nossa vida e que trazem um significado latente para nós. Bom, e o tempo sagrado e os mitos? Bom, pessoal, tal como o espaço, o tempo não é para o homem religioso nem homogêneo e nem contínuo. Há, portanto, um lado, os intervalos de tempo sagrado, o tempo das festas, na sua grande maioria festas periódicas. Por outro lado, há o tempo profano, a duração temporal ordinária na qual se inscrevem os atos privados do significado religioso. E entre essas duas espécies de tempo existe, claro, um quê de continuidade. Por meio dos ritos, o homem religioso pode passar sem perigo da duração temporal ordinária para o tempo sagrado. Ou seja, o homem religioso vive assim em duas espécies de tempo, das quais a mais importante é o tempo sagrado, que se apresenta sob o aspecto paradoxal de um tempo circular, reversível e recuperável. É uma espécie de eterno presente mítico que o homem reintegra periodicamente pela linguagem dos ritos. Por exemplo, para nós brasileiros, que fomos colonizados por católicos, durante o ano todo nós temos vários ciclos festivos, né? Nós temos o Carnaval, depois vem a Quaresma, depois vem a Semana Santa, depois as festas juninas e assim por diante. Nesse sentido, o ano todo nós temos vários pontos religiosos e que fazem parte de um ciclo anual constante. Esse comportamento em relação ao tempo basta para distinguir o homem religioso do homem não religioso. O primeiro recusa-se a viver unicamente no que em termos modernos chamamos de presente histórico. Ele esforça por voltar a unir-se ao tempo sagrado, que de certo ponto de vista pode ser equiparado à eternidade. Ora, o que se pode constatar relativamente a um homem não religioso é que também ele conhece uma certa descontinuidade e heterogeneidade do tempo. Também para ele,
Existe o tempo predominantemente monótono do trabalho e o tempo do lazer e dos espetáculos. Numa palavra, o tempo festivo. Como, por exemplo, quando nós estamos na sexta-feira, chega sexta-feira, comumente a gente recebe, né, aí uma mensagem no WhatsApp ou no Facebook, onde fala sobre a chegada da sexta-feira e como deve ser festejada a chegada da sexta-feira. Por quê? Porque mesmo para o homem não religioso, a sexta-feira representa um marco, né? Representa uma diferenciação do tempo comum, como podemos ver aqui no vídeo a seguir. Bom, mas em relação ao homem religioso existe uma diferença essencial. Este último conhece intervalos que são sagrados, que não participam da duração temporal que os precede e sucede, que tem uma estrutura totalmente diferente e uma outra origem, pois se trata de um tempo primordial, santificado pelos deuses e suscetível de tornar-se presente pela festa. Nesse sentido, estamos falando do quê? Estamos falando, por exemplo, do sábado, que é sagrado para algumas pessoas, do domingo, que é sagrado para outras pessoas, dos dias santos que cada pessoa cultua, enfim. Para o homem religioso, cada tempo tem a sua diferenciação. Para o homem não religioso, já o tempo não pode apresentar nenhuma ruptura. Ele não possui um mistério, ele constitui a mais profunda dimensão existencial do homem. Ele está ligado à sua própria existência, portanto tem um começo e um fim, que é a morte, é o aniquilamento da existência. Ou seja, não há nenhuma supervalorização do tempo, a não ser o tempo da memória, né, que é aquilo que vai trazer as lembranças do que aconteceu. Mas uma vez que o homem morre, ele morre para o tempo. Nesse sentido, seja qual for a multiplicidade dos ritmos temporais que experimenta e suas diferentes intensidades, o homem não religioso sabe que se trata sempre de uma experiência humana, onde nenhuma presença divina pode se inserir. Tendo entendido isso, podemos agora passar para o conceito de homem religioso, homem religiosos, né? O homem das sociedades tradicionais é, por assim dizer, um homo religiosos, mas seu comportamento enquadra-se no comportamento geral do homem e, por conseguinte, interessa a antropologia, interessa a filosofia, a fenomenologia e a psicologia. Por isso que nós estamos tratando desse conteúdo aqui na disciplina de filosofia. Pois se compararmos as situações existenciais de um homem das sociedades modernas vivendo num cosmos dessacralizado, imediatamente nos daremos o quê? Conta de que tudo que separa este último dos outros. Do mesmo modo, damos-nos conta da validade das comparações entre os fatos religiosos pertencentes a diferentes culturas. Todos esses fatos partem de um mesmo comportamento, que é o do homo religioso. Ou seja, o homo religioso deseja viver o mais perto possível do centro do mundo. Ele sabia, por exemplo, que o seu país se encontrava efetivamente no meio da terra. Também sabia que a sua cidade constituía o umbigo do universo e, sobretudo, que o templo ou palácio eram verdadeiros centros do mundo. Mas o homo religioso queria mais, ele queria também que sua própria casa se situasse no centro e que ele fosse uma imagem do mundo. Ou seja, o santuário, o centro por excelência, estava ali perto dele, na sua cidade, e a comunicação com o mundo dos deuses era-lhe afiançada pela simples entrada no templo. Mas o homo religioso sentia a necessidade de viver sempre no centro, seja quais forem as dimensões do espaço que lhe é familiar e no qual ele se sente situado.
seu país, sua cidade, sua aldeia, sua casa. Ou seja, o homem religioso experimenta a necessidade de existir sempre num mundo total e organizado num cosmos. Nesse sentido, a existência do homo religiosus, sobretudo do primitivo, é aberta para o mundo. Vivendo o homem religioso nunca está sozinho, pois vive nele uma parte do mundo. Não estamos falando no sentido de como Hegel, que o homem primitivo está enterrado na natureza. Não é isso. O homem religioso, ele tem noção, ele sabe da diferenciação entre ele e a natureza. Ele não se reencontrou ainda como distinto da natureza, como ele mesmo. Por exemplo, o hindu, que abraçando sua esposa proclama que ela é a terra e que ele é o céu, está ao mesmo tempo plenamente consciente de sua humanidade, dele e da sua esposa. No entanto, quando ele se declara que é o céu e a sua esposa é a terra, isso significa o quê? Significa que ele vai agir como aquele que vai trazer a fecundação para a terra, e a sua esposa, que é a terra, irá o quê? Irá brotar o fruto dessa união. Do mesmo modo, o agricultor austroasiático, que designa como o mesmo vocábulo lac, que é o falo, e a enxada, e que, como tantos outros cultivadores, assimila os grãos ao sêmen virile, sabe muito bem que a enxada é um instrumento que ele fabricou para si, e que ao trabalhar o campo, ele efetua um trabalho agrícola que exige um certo número de conhecimento técnico. No entanto, o falo e a enxada, que possui o mesmo significado da palavra lac, tem o mesmo significado também no sentido de instrumento que é utilizado para plantar a semente na terra, e que essa semente que será plantada na terra será fecundada. Em outras palavras, o simbolismo cósmico junta um novo valor a um objeto ou a uma ação, sem com isso prejudicar os seus valores próprios e imediatos. Uma existência aberta para o mundo não é uma existência inconsciente enterrada na natureza. A abertura para o mundo permite ao homem religioso se conhecendo o mundo. E esse conhecimento é precioso para ele, porque é um conhecimento religioso referente ao ser, e referente a si próprio. Bom, muito obrigado. Essa foi a nossa apresentação sobre filosofia da religião. Se vocês observaram bem, tentamos manter o enfoque na maior quantidade de religiões possível, sem querer puxar para o lado cristão, para o lado judaico ou para o lado somente das religiões ocidentais. Muito obrigado, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.